Olá para você que está acompanhando o portal ktv.com. Chegou aquela hora que a gente bate aquele papo reto, aquela conversa direta, gente, nessa jornada que estamos entrevistando os candidatos ao governo do estado e também ao Senado para ajudar você a escolher, a tomar a melhor decisão nestas eleições. O papo reto agora num formato diferente, estilo podcast, mas com aquele jeito direto de sempre. E temos aqui mais um convidado nessa rodada de entrevistas, dessa vez uma pessoa que é aqui de Cascavel mesmo, mas que está concorrendo ao Senado Federal, Laércio Matias. Ele é sindicalista, podemos dizer assim, trabalhou muito aí na bandeira, né, nos movimentos sindicais, na área bancária também, e está aqui hoje concorrendo a senador. Muito obrigado por estar aqui, Laércio. Obrigado a você, Laís, obrigado à KTV por esse espaço privilegiado para dialogar com todas as pessoas que acompanham o seu programa aqui. Eu quero falar que ele é do PSOL, né? Ele é da Federação Rede PSOL, né? Mas ele é filiado ao PSOL. Laércio, você já foi candidato aí a deputado, já foi candidato a vereador, e eu quero saber primeiro o que agora te motivou, qual foi a estratégia do partido formando essa federação para te indicar agora, sendo aqui de Cascavel, tendo tantos nomes aí, né, no estado, sendo aqui de Cascavel para concorrer ao Senado? Na verdade, o Senado da República no Paraná é um Senado muito elitizado, né? Eu, como militante da sociedade civil organizada, levantamos sempre várias bandeiras, reivindicamos sempre alguns projetos de interesse público, de interesse da classe trabalhadora, e sempre tivemos as portas fechadas no Senado, pelos atuais senadores, que são todos do mesmo partido, né? Então, esse é um dos motivos, né? A gente acha que tem que parar de ficar esperando convencer o Álvaro Dias de que a nossa proposta é importante. Ele não vai mudar. Ele está há 32 anos no Senado, né? Tem pessoas que acham que ele mora no Senado da República. E por que a gente acha que vai continuar acreditando que nós podemos convencê-lo de alguma coisa? Nós não vamos convencê-lo de nada. Então, essa é a nossa motivação. Se nós, os trabalhadores, se nós quisermos implementar projetos, produzir leis que atendam aos nossos interesses, né, modificar a estrutura do Estado para priorizar as nossas políticas públicas, não dá para confiar que nós vamos convencê-los a fazer isso. Nós temos que fazer com as nossas mãos. Então, nesse aspecto, nós cansamos de esperar por eles e nós queremos organizar a nossa candidatura, nós queremos assumir uma vaga no Senado da República, abrir as portas do Senado para os interesses mais legítimos do conjunto da sociedade, da classe trabalhadora do Estado do Paraná, que não tem acesso a esse Senado elitizado, e assim poder promover a modificação legal, implementar os projetos de interesse da nossa sociedade. Laércio, eu quero explorar aí a questão das tuas propostas, mas antes disso eu quero só falar um pouquinho macro aí da questão do posicionamento do PSOL, porque historicamente o PSOL sempre teve candidatura própria à presidência, inclusive de críticas ao Partido dos Trabalhadores, né? E dessa vez a opção foi por apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. O que mudou, né? Qual foi a visão estratégica agora do PSOL e do Rede, que formou essa federação, em apoiarem o ex-presidente Lula nessa eleição? Bom, é que essa eleição, todo mundo sabe, não é uma eleição normal, né? Não é uma eleição normal. A eleição normal e de polarização normal era quando o Alckmin disputava com o Lula, né? E a gente sempre tinha candidatura própria, porque nós queremos dar um passo mais à esquerda em relação aos governos petistas. Nós achamos que tem que promover umas mudanças mais radicais na estrutura do Estado brasileiro para melhorar a condição de vida da classe trabalhadora, coisas que não aconteceu nos governos petistas. Então, a gente é um partido mais à esquerda. Mas essa eleição não é normal. Nós temos um presidente da República absolutamente irresponsável, uma pessoa que não respeita a legislação, que não respeita a tripartição dos poderes, que ataca a instituição, que ameaça a democracia, dizendo que pode não respeitar o resultado das eleições ao seu término. Quer dizer, como é que pode alguém que foi eleito pelo voto ameaçar não respeitar o resultado das urnas se ele não ganhar a eleição? Então não é um ambiente normal. Nós temos um ambiente que um presidente da República propaga que as pessoas não têm que se vacinar. Isso é insano. Só um imbecil poderia dizer isso. Com o desenvolvimento atual da ciência, defender que as pessoas não têm que se vacinar, isso é um insano, é um imbecil. Como é que alguém pode defender esse tipo de coisa, né? Então, nós não estamos num ambiente normal. Então, nós queremos, apoiando essa aliança
do PT, do presidente Lula, com o Alckmin, que eram antagônicos, né, que eram adversários, que estão aliados. Então, é uma grande aliança nacional para afastar essa postura autoritária, negacionista, irresponsável com o futuro da nação. E depois de vencida essa etapa, aí novamente, nós do PSOL nos reservamos o direito, né, de, no Congresso Nacional, defendermos as nossas propostas, que não são as propostas, que não vão ser essas propostas, obviamente, desse governo de coalizão, que é um governo de coalizão que está sendo montado para superar esses ataques que estão existindo agora nesse processo eleitoral. E tanto que nos outros estados, na maioria dos estados, o pessoal tem candidatura própria, né? E, obviamente, nós mantemos a nossa independência em relação ao PT, ao PSDB, ao PSB e a todos os partidos que compõem essa frente. Mas é uma situação sui generis, em que a gente acha que tem que apoiar essa candidatura como um remédio necessário para nós proteger e salvaguardar a nossa democracia. E num ambiente democrático é possível, sim, divergir, discordar, sem ter medo das ameaças, de levar um tiro e de ser agredido na rua. Hoje tem pessoas com medo de colocar um adesivo no carro. Acredite nisso. Não se posicionar, né? Hoje tem as pessoas que vão almoçar na casa da família e tem medo de falar em quem vai votar. Porque o clima, esse clima de ódio propagado pelo presidente da República, pelo atual presidente da República, é muito nocivo à sociedade brasileira. Quer dizer, num cenário eventual de eleição do ex-presidente Lula, por exemplo, não quer dizer que o pessoal vai apoiar todas as decisões, ou vai ser um aliado do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos ser aliados naquilo que nós propomos algumas propostas para o presidente Lula. Certo. Mas nós provavelmente, aliás, com certeza, não vamos apoiar as propostas que eles acordaram com o PSB. Porque o Alckmin no governo significa ser setores empresariais. Setores empresariais que não aguentam mais essa insanidade, essa solução de continuidade, essa falta de estabilidade econômica e que estão vendo prejuízo até para os seus próprios negócios. Então, é um setor empresarial e, obviamente, que eles vão ter diferença com esses setores empresariais. Mas o governo Lula é uma grande aliança, uma coalizão que tem esse papel de colocar o país, de garantir a democracia brasileira. E lá dentro, nós vamos brigar bastante. Nós vamos lutar em defesa dos interesses dos trabalhadores, né? Certo. E, Laércio, agora eu quero falar das tuas propostas mesmo, né? Você se coloca como candidato ao Senado por uma das 3 vagas. Chegando lá, o que você propõe de reforma? A gente sabe que o Senado tem uma característica específica de legislar, né? De legislação, de legisladores. Você pretende propor reformas na nossa legislação, no que existe aí, questão trabalhista, tributária? O que você propõe de fazer diferente lá no Senado? Bom, o Senado é revisor. Tudo que é aprovado na Câmara passa também pelo Senado. Nós temos algumas propostas. Da questão da educação, a gente propõe a federalização da educação. Hoje em dia, alguns brasileiros são condenados a ter uma educação de péssima qualidade, dependendo do município que eles nascem, ou dependendo do estado que eles forem nascer. Então, nós achamos que a federalização tem que ter esse condão. A educação, o desenvolvimento pleno dos estudantes tem que ser bancado com o orçamento público federal. Hoje em dia, o estado do Paraná, por exemplo, paga metade do salário que paga um professor no Mato Grosso do Sul. Tem município que paga para a educação infantil um salário mínimo, tem outros que pagam 3 salários mínimos. Isso cria uma disparidade. Então, tem brasileiro de primeira, segunda, terceira e quarta categoria. Isso é inadmissível. A responsabilidade pelo acesso ao sistema educacional tem que ser da União. Então, a gente propõe a federalização. Tem que ter uma carreira nacional docente. Os professores da educação infantil têm que receber o mesmo salário no Brasil inteiro. Os professores do ensino médio têm que receber o mesmo salário no Brasil inteiro. A escola que os alunos vão estudar, do Oiapoque ao Chuí, tem que ser a mesma escola, o mesmo padrão de qualidade. E a estrutura, o material pedagógico tem que ser os mesmos no Brasil inteiro. Só assim a gente vai garantir a todas as pessoas que acessarem a escola ter igualdade de condições de se desenvolver plenamente para garantir o seu futuro e assim garantir o futuro da nossa nação. Então, a União tem que financiar integralmente a educação de todos os brasileiros e brasileiras. Essa é uma grande proposta nossa. Uma segunda que a gente quer é revogar a lei de tetos de gastos que congelou os recursos da educação e da saúde. Então, para nós poder viabilizar esse financiamento da educação, tem que revogar. Né? É inadmissível que a gente tenha o SUS e a educação brasileira com congelamento de gastos e para outras questões não. Né? Por exemplo, a dívida pública. Se a dívida pública tem aumentado constantemente por conta da taxa de juros, da renegociação, da questão do câmbio. Então, nós propomos no Senado que o Senado
coordene um grupo em parceria com a sociedade civil para nós monitorarmos todos, auditarmos todos os contratos da dívida pública e a gente fazer um controle sobre isso para que o país não seja condenado a ficar cada vez mais aumentando a dívida pública, que hoje metade do orçamento da União é para pagar a dívida pública, né? Daqui a pouco está 51, 52, 53, e esse aumento da dívida pública é menos dinheiro para investir em políticas públicas, para atender a população. Então nós temos que monitorar, auditar e controlar, e eu acho que o Senado tem esse papel para fazer isso. Uma outra coisa é a reforma tributária. Nós temos que promover uma reforma tributária que tribute o lucro, as grandes fortunas, o lucro, os dividendos, que é isento. No Brasil, o dono da Sadia, o dono do Itaú, no final do ano, quando tem o seu lucro, o lucro dele é isento. O lucro dele é isento. O trabalhador que ganha 2 salários mínimos paga imposto de renda. E quem compra feijão, arroz, paga imposto. Então, nós temos que entender o seguinte, 70% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. 70%. Nós temos que diminuir drasticamente a incidência de impostos sobre o consumo do feijão, do arroz, do remédio, do material de limpeza, de higiene, para que tenha mais dinheiro para essa população, 70% do povo brasileiro. E, em contrapartida, tributar os grandes empresários que são isentos de lucro e dos dividendos. E essa compensação traria justiça tributária e poderia diminuir essa grande concentração de renda que nós temos no país, né? E, por último, a questão da agricultura. Nós temos uma proposta também de mudar a matriz agrícola do país. O Brasil é um celeiro agrícola, o Paraná é um celeiro agrícola, mas o nosso sistema produtivo ele é muito danoso, nocivo e destrutivo para o solo, né, que é a nossa maior riqueza, e para nossas águas. Continuar produzindo dessa maneira, envenenando o solo e as águas, e cada vez exigindo mais produtos, adubos químicos para garantir a produtividade, isso é uma coisa finita. Nós temos que proteger a nossa maior riqueza e nós temos que fazer uma transição do nosso modelo agrícola, coisas que os países da Europa estão fazendo. Estão migrando da produção da monocultura com esse tipo de adubação química e de uso de venenos para uma agricultura sem venenos, né? Então nós temos que desafiar as nossas universidades, os nossos centros de pesquisas, criar linhas de crédito com estímulo para nós mudarmos a nossa forma de produzir. Porque o mundo precisa comer, o Brasil precisa comer, mas nós podemos sim podemos produzir esse alimento saudável, protegendo o meio ambiente. Existe tecnologia para isso e esse é um desafio que a gente tem também para o Senado da República. Como fazer com que o país mantenha-se como grande celeiro do mundo, mas que a gente possa fazer essa produção protegendo o meio ambiente para garantir a longevidade disso e a alimentação cada vez mais saudável para o mundo inteiro. Essa sua segunda proposta aí da tributação, de tributar as grandes fortunas, diminuir a tributação sobre o consumo, assim, isso já não é uma proposta inédita, né? A gente sabe que outras pessoas já propuseram e, na verdade, nunca ninguém conseguiu fazer isso, né? Por que você acha que dessa vez, você chegando lá, vai conseguir? Qual a dificuldade hoje? Por que até então ninguém conseguiu fazer? Interesses? Não, o país, eu digo, o Senado nosso é um Senado elitista. Elitista. E quem paga, quem tem lucro e quem está isento, é a elite do país. Então, é aquilo que eu te disse, se nós quisermos modificar as leis e modificar o funcionamento do Estado para atender os interesses da classe trabalhadora, nós é que temos que estar no Senado. Eu não vou convencer o Oriovisto, que eu nunca vi, que diz que nem mora nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, vive mais lá do que aqui, a ele querer convencer ele a pagar imposto. Ele não vai querer pagar imposto, ele nunca pagou. O lucro da empresa dele, ele é isento, ele não paga imposto. Como é que eu vou convencer ele a começar a pagar imposto? Vai ser difícil, Laís. Então, por isso que eu digo, ou a gente assume essa tarefa de ir para os espaços de decisão política, para a gente tomar nós mesmos as decisões políticas que favorecem o conjunto da sociedade brasileira, ou essas pessoas que são beneficiadas do sistema não vão promover as mudanças. É nesse aspecto. Então não é eu que vou promover, eu tenho que ser mais um dos 81, nós temos que conseguir a maioria de senadores que se convençam de que é uma vergonha. 3 países no mundo têm o lucro das empresas, os dividendos, dizendo 3 países no mundo só. Aqui é um paraíso fiscal. Aqui é um paraíso fiscal. O pobre paga imposto e o rico não paga imposto nenhum. Isso é uma vergonha. E por que continua assim? Porque a gente continua votando naqueles que se beneficiam dessa política.
A pobreza tem como consequência a riqueza e vice-versa. 33% das pessoas passam fome porque tem gente que tem dinheiro demais, que está investindo na bolsa, que está levando para paraísos fiscais, que está gastando em futilidades, que está especulando. Esse dinheiro tem que vir para o consumo. Esse dinheiro tem que ser redistribuído para as pessoas que vão comprar no mercadinho, que vai produzir mais mercadoria, que vai gerar mais emprego, que vai melhorar a qualidade de vida, que vai alimentando-se direito, não vai ter menos despesa com saúde. Essa roda virtuosa precisa mudar. E nós achamos que só pode mudar se nós mesmos, que queremos essas mudanças, conseguirmos convencer os demais disso e nós irmos para os espaços de deliberação, na Assembleia, na Câmara e no Senado. Laércio, agora vamos viajar um pouquinho aqui nessa entrevista, até para a gente, você já deve ter ouvido essa expressão, né? Para quem tem um posicionamento mais à esquerda, mais progressista, né? Que a gente vive um momento de conservadorismo que predomina, né? Principalmente na questão dos poderes, e olhando para trás, quais erros foram cometidos para o conservadorismo ou a ala da direita conseguir assumir esse espaço, ganhar o espaço que ganhou? Você acha que houve algum erro ou alguma falha? Aquela coisa assim, onde erramos, se fosse poder dizer isso, ou onde faltou fazer alguma coisa para que a esquerda, que vinha numa força, ainda que não fosse o PSOL, né, que era mais o PT, o que falhou ali, na tua opinião? É difícil fazer isso. Os grandes cientistas políticos, os grandes filósofos, né, eles ficam se debruçando sobre isso e há inúmeras divergências sobre isso. Mas com a percepção, eu quero dizer o seguinte, o PT deixou de ser um partido de esquerda, né? O PT, quando fez aliança com o Centrão, né, com os partidos, né, da sua base aliada, os mesmos partidos que estão dirigindo o governo Bolsonaro hoje, né? A gente sabe que o orçamento da União não é decidido pelo Bolsonaro, é definido pelo Lira, né, é definido pelo Centrão, que criaram, inclusive, um orçamento secreto para distribuir dinheiro para eles lá para poder governar o país. Eles sequestraram o orçamento da União. Então, o governo do Lula, o governo do PT, foi um governo de conciliação de classe, de aliança nacional. E nós temos divergência com isso. Então, não é a esquerda que estava no governo. Era o PT, um partido que se advoga de esquerda, mas o seu governo foi um governo de centro. Um governo de centro, né? Então, eu não tenho como... assim, a minha percepção não permite dizer onde nós erramos. Nós da esquerda, nós do PSOL, onde nós erramos, nós não conseguimos convencer as pessoas de que a saída para os problemas do país, para a crise nacional, seria políticas à esquerda. E a direita parece que conseguiu capturar o sentimento de revolta contra o atual governo, contra o governo anterior. Então, acho que mais ou menos foi isso que aconteceu. Mas essa é a realidade? Que esse caminho das políticas públicas, da forma com que vinha sendo, não é o caminho ou não é? Ou houve talvez a informação não foi disseminada da forma correta? Olha, nós temos assim, eu tenho uma dificuldade de diálogo, nós temos uma dificuldade de diálogo na sociedade hoje, que os grandes meios de comunicação perderam o protagonismo de dar notícia. Porque vocês dão notícia, né? Vocês dão notícia, vocês ouvem o outro lado. Hoje em dia, no país, tem uma parcela da população que não vê jornal, que não vê televisão, que não escuta rádio, só fica no WhatsApp. E o WhatsApp só produz fake news. É só versão de fatos. Então, acho que o conservadorismo está muito baseado na mentira, na fraude, né? E criando inimigos hipotéticos, né? Fazendo malversação, né? Falando mal e demonizando as pessoas do outro lado. Então, é uma coisa bizarra que está acontecendo no Brasil. A sociedade brasileira, a sua estrutura organizacional e principalmente a comunicação, a rede social democratizou, mas a má índole, né? As ações criminosas de grupos fazem com que algumas pessoas de boa fé estão sendo iludidas com essas falsas mentiras. E nós vemos, infelizmente, o presidente da República é o campeão disso. No último debate da televisão, ele contou 7 ou 8 mentiras. Ele insiste nas mentiras dele. E tem pessoas que acreditam na mentira, porque uma mentira contada muitas vezes, para algumas pessoas que não têm acesso à informação e à verdade, ela acaba tomando essa mentira como verdade. Isso contribui para esse conservadorismo, na minha opinião, para esse grande conflito, para essa necessidade de pacificação social que nós precisamos fazer no país. Laércio, a gente está quase encerrando aqui a entrevista, mas tem uma questão que eu preciso fazer para você,
que você já foi candidato a deputado estadual pelo PSOL mesmo? Pelo PT. Pelo PT. 2002. 2002. Você foi candidato depois a vereador. Pelo PSOL. Pelo PSOL. Isso. E agora você vem essa candidatura ao Senado, que a gente sabe, vamos ser aqui realistas e não querendo te ofender de forma alguma, mas é uma batalha inglória para você, porque os nomes, são 10 candidatos ao Senado, temos aí Sérgio Moro, Álvaro Dias, Paulo Martins, outros nomes assim, e a gente sabe, o estado do Paraná, ele tem uma posição mais conservadora na escolha do voto. Podia dizer que não sei se você considera que é quase impossível a tua eleição. Por que você insiste? Né? Por que você vai para uma disputa que você sabe que, para você se eleger, teria que ter uma reviravolta muito grande? Né? Qual que é o propósito de você ir para uma disputa dessa? Olha, nós sabemos que quando o Álvaro ganha a eleição, a gente não ganha nada. O que nós ganhamos? O que a sociedade paranaense ganha quando o Álvaro se elege senador? Nada. Que benefício ele traz para o Paraná? Nenhum. Por que nenhum? Porque a crise instalada no país deveria estar sendo solucionada por esses senadores que estão lá. E nada eles contribuem para a solução da crise. Então, se eles ganharem, nós não ganhamos nada. Né? Agora, você fala do Moro, vou pegar o Moro e o Álvaro. O Álvaro Dias está 200 anos na política. Ele está há 32 anos no Senado. Então, o nome dele, quando fala-se de candidato ao Senado, todo mundo sabe quem é Álvaro Dias. E quem sabe quem é Laércio Matias? Praticamente ninguém. O Sérgio Moro, mesma coisa. O Sérgio Moro, apesar, né, das críticas que a gente tem a ele, que se ele fosse um juiz de futebol, a gente ia dizer que ele é um juiz ladrão, né? Porque ele combinou com um lado para favorecer o outro, né? Para prejudicar o outro. Ele prendeu o presidente Lula, num processo que foi anulado depois, né? Ele foi um juiz suspeito, ganhou um ministério do Bolsonaro a troco disso, depois quis ser presidente da República, não deu certo, o Álvaro Dias até que deixou, depois o Álvaro Dias brigou com ele, aí ele quis ser senador em São Paulo, meteram o pé na bunda dele em São Paulo, a justiça falou, não, Moro, você não é paulista, vaza daqui, devolveram para o Paraná, e agora é candidato ao Senado do Paraná. O que nós vamos ganhar com o mandato do Moro? Cada mês ele tem uma posição. Obviamente vai ser um mandato para si, mandato para o povo, nenhuma. Então, que chance nós temos de ter um senador que defenda os nossos interesses? Com Álvaro? Com Moro? Nenhuma. Então, esse é o nosso propósito. Nós precisamos convencer as pessoas que querem mudar a situação do país, tirá-lo da crise, acabar com a corrupção, a eleger pessoas que não fazem parte dessa elite que governa o país. Então, esse é o nosso propósito. Poder dialogar, apresentar propostas que podem mudar radicalmente o funcionamento do Estado, né? E se propor a ser um dos representantes que vá defender isso no Senado da República. Laércio, agora a palavra aberta para você, quer pedir seu voto, o que mais você queira dizer aqui para o nosso público aqui do Papo Reto, da KTV. Bom, eu quero aproveitar então para pedir o voto, né? Eu sou candidato a senador da República pelo PSOL e pela Rede aqui no Paraná. No primeiro turno, já nós estamos apoiando o presidente Lula. Peço o voto para votar também para o presidente Lula. Vote também para os deputados do PSOL e da Rede. Nós temos uma chapa completa para deputado federal, deputado estadual, né? E peço para você também confiar o seu voto, voto pela mudança, um voto para quem vai abrir as portas do Senado para o povo do Paraná. Vote 500, vote Laércio Matias, senador do Paraná. Laércio, muito obrigada pelo Papo Franco, pelo Papo Reto aqui. Papo Franco é o programa que tem lá na Rádio União, em Toledo, que é Papo Reto. Muito obrigada pela participação aqui. E eu agradeço você também por ter acompanhado essa entrevista. Peço que você compartilhe, você curta também. Tem o canal no YouTube, peço que você faça a sua inscrição para ajudar a gente aqui no engajamento. Ou você está acompanhando pelo Facebook também, é só compartilhar para nos ajudar essa entrevista a chegar longe, tá bom? A gente precisa que você nos ajude também. Muito obrigada pela sua audiência e continue aqui no portal ktv.com, porque eu vou insistir que eu digo sempre aqui, é um portal diferente.